Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 928 blogs diários e minguando até 362 dias, 30 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social, se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 928 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com este título e estou na parte 2. Esta é a parte 58 do blog diários, certo? 58 dessa parte 2 deste título, certo? 58 blogs diários que está sendo produzido nessa parte. Eu vou fazer até 70 blogs diários, significa que eu vou ter mais 12 blogs diários para produzir até o final, certo? E eu vou fazer tudo nesse subtítulo Valor Absoluto, com 42 blogs diários, muito produtivo. Não deixe de estar acompanhando esses 42, né, que eu vou terminar com 42 blogs diários, para que você fazer essa percepção de tudo que foi dito no Valor Absoluto. Amei muito apresentar este blog diário. Espero que vocês também estão ganhando muita consciência, está muita conexão com Deus, está aprendendo a frutificar isso bem para os seus frutos, acrescentar. O fruto é um caminho estreito que acrescenta a outras pessoas e quando você acrescenta, ela desce pelo riachozinho, não volta mais. E quando ele não volta, você também vai estar realizando, porque saiu diretamente da fonte, significa que você é uma pessoa justa, que é uma pessoa de Deus, que tem conexão com Deus. E quando acrescenta, você não fica você fica bem, sabe, você fica em paz, fica alegre, feliz, certo? Hoje ganha muitas ideias sobre isso, a gente temos que controlar as nossas expressões para a gente entender as particularidades de ambas, até que a gente compreenda que todas as coisas estão dividindo, certo? O reino de Deus, e o reino do corpo ganha grande complexidade, ambos são uma só, desde que eu entendo da minha fonte aquilo que é do meu interior e eu dou isso diretamente no fruto, uma coisa correta, uma coisa perfeita, uma coisa que acrescente outras pessoas, certo? Faça essa percepção. Subtítulo Valor Absoluto, parte 30, certo? Quando eu terminar esse valor absoluto, eu vou entrar no próximo blog, no próximo subtítulo, valor, é, armazenamento de dados, né, construindo um cenário, vai ficar muito interessante. Não deixe de estar acompanhando. É referente a esse cenário que eu estou produzindo, se é uma matéria, se não é uma matéria, certo? Se é digital ou se é uma matéria. Faz esse trabalho de conscientização para que você possa entender de particularidade de coisas, certo? Relaciona isso na sua consciência com carinho, com dedicação, com respeito, para que isso venha a dar certo, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4, a playlist da YouTube Music, playlist melhor das melhores. Essa é a minha descrição. Trabalhe isso na sua consciência. O blog diário ele tem por hábito evoluir as suas próprias expressões. Trabalhe isso na sua consciência, certo? Faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, faz o trabalho de conscientização pelo título do vídeo. Tudo está indicando, né, a descrição indica um blog antes, um blog depois, a abertura do subtítulo, tudo isso é prático para vocês.
No título do vídeo tem as numerologia que indica os números do blog, indica a data, indica o título, indica o subtítulo, tudo numerado para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, certo? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim, né? E também acrescento aí a mais a playlist Melhor das Melhores. Faz esse trabalho de conscientização com essas duas playlists, o Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários e a playlist Melhor das Melhores com 9 blogs diários. O Diabo Assediou em Mim serve para você trabalhar o seu corpo expressivo e o Melhor das Melhores para que vocês compreendam a evolução do blog diários, como é que começou, certo? E dando esse trabalho de conscientização, certo? Relaciona isso na sua consciência com carinho, com dedicação, certo? E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança, pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional do corpo. E quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz o processo, o trabalho de conscientização junto comigo, com a abertura desse vídeo, certo? Isso serve para a gente fazer o trabalho de conscientização, certo? Para deixar as nossas consciências flexionadas para aquilo que vai ser dito no blog diário, fazendo a expressão livre. Quando você ouvir da expressão livre, você vai estar mediando e geralmente a mediação já começa na abertura do vídeo. Essa abertura sempre eu repito ela para que a nossa consciência fique flexionada. Faça essa consciência, faça essa percepção e relacione isso na sua consciência com carinho, com respeito e tudo vai dar certo. Vamos lá fazer a expressão livre deste blog diário, explicando aí a Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astrologia, astronomia, movimento dos astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura para a gente darmos essa expressão livre, muito interessante. Vamos lá. Perceba que tudo é questão de percepção, e do corpo e do fruto. Ambos têm grande importância. A sua importância é muito complexa. Por exemplo, o corpo é o lugar onde o mentor de corpo se realiza, e isto é independente de outro relacionamento. Já o fruto é o lugar onde eu unifico estas relações. Para que outro corpo se realiza, o fruto tem
que aparecer em outro corpo com o valor absoluto do fruto que fora dado. Veja que, enquanto o corpo é o lugar de realização, e sendo de um e do outro, o fruto é o lugar de unificação de ambas corpos. E com o movimento correto, você pode unificar tanto o corpo e como também o fruto. E quando for pelo fruto, o fruto ficará inverso e dando uma ideia de igualdade na forma de realização. Um, me, eu me realizo e o outro também se realiza, assim como um sexo. Enquanto o fruto tem o poder de unificar o corpo não tem este poder de unificar sem o fruto. Com outra explicação, o corpo é o lugar de realização e o fruto é o lugar de unificação dos corpos. Porém, e se este fruto estiver com interesse, os valores absolutos de ambas vão parar para comercializar o interesse de ambas. E isto pode ser bom desde que ambos estejam de acordo. Porém, perceba que isto não é amor, e sim o plano objetivos das relações. Com outra explicação, o corpo é o lugar que eu me contento em mim mesmo e fazendo da minha fonte coisa importante. Já o fruto é coisa que realiza este corpo. Ambas podes dar ao mesmo sentido, e dependendo do mentor de corpo e a intensidade dos valores que você esteja dando no fruto. E tudo passa a ser relativo quando você estiver dando diretamente no fruto, quando medindo a intensidade do fruto. Amo muito, sabe, esses contextos, muito grandioso. Veja, muito interessante. Esses contextos falam por si só, mas vamos lá para a expressão livre, vamos lá. Eu estava lendo aqui, mas como eu estava no início ali, já estava pensando várias coisas. Eu sempre faço isso, e é por isso que eu dou uma gaguejada, é por isso que melhora, sabe, para vocês se conscientizar, porque à medida da forma que eu vou me travando na minha uma expressão, buscando expressão, vocês já vai se conscientizando com uma coisa e outra, vai ficando muito, muito, muito bom. É só vocês fazerem essa percepção, dedicar, e tudo vai ficar bem em vossas consciências. Trabalhe isso na sua consciência, certas dificuldades que eu tenho para passar essas mensagens, às vezes eu vou buscando palavras, vem um monte de palavras, vou falando, às vezes eu embolo com uma palavra ou outra, tudo isso é produtivo. É só vocês perceber, sabe? Nada que eu fale aqui vai ficar totalmente sem compreensão, vai ficar totalmente sem vazio, qualquer coisa. Se eu, né, falar qualquer coisa que seja, vai ficar bom. Entenda isso, porque o blog diário, ele tem essa ideia de evoluir dentro do blog diário. Se você estiver acompanhando tudo, então qualquer gesto, até os meus gestos, vai ficar bem para que vocês entendam daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dando. Entenda isso. Perceba que tudo é questão de percepção, e do corpo e do fruto, ambas têm grande importância, né? Tanto o corpo, tanto o fruto têm as suas grandes importâncias. A sua intensidade é muito complexa, é ou não é? Por que que é muito complexa? Às vezes, por exemplo, vamos voltar lá no início. Quando eu comecei o blog diário, aí eu tinha aquela ideia: "Ah, você é uma pessoa independente, né, você tem que fazer as coisas de uma forma independente". Se eu não especificar daquilo que eu estou falando, o que que eu tenho que ser independente, a minha palavra fica vazia, sem compreensão. Mas o que que é independente? O independente é a sua palavra, a sua vida, o seu corpo é independente. Agora o seu fruto não, ele é livre, porque ele já está no espaço. Ele está no espaço, ele está na sua vista, você está compreendendo o seu relacionamento, você está observando o seu relacionamento, o outro relacionamento está observando você. Você está trocando as expressões sobre aquilo que você está observando, e outra pessoa que está te observando está trocando expressão sobre aquilo que vocês estão relacionando. Então, o fruto é flexível, o corpo não é flexível. Então, entenda isso. Ah, se você ser independente, quando você fala de independência, eu tenho que falar daquilo que eu sou, um corpo emocional, um corpo simples, de entendimento simples. Eu tenho que ser independente da minha esposa, eu tenho que ser independente da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, tenho que ser independente de todas as pessoas para mim entender o meu espaço.
A partir do momento que eu entendo o meu espaço, que eu sou independente, eu avisto algo e já começo a relacionar aquilo que está na minha vista e aquilo que está na vista do outro. Se eu relacionar coisas da fonte, eu acrescento e eu vejo isso em outra pessoa. Se eu relacionar coisas do meu interesse, eu comercializo o que já tem parado dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Então, perceba que tudo é questão de percepção, né? E do corpo, tudo é questão de percepção, do corpo e do fruto. Ambos têm grande importância e a sua intensidade é muito complexa. Por exemplo, o corpo é o lugar onde o mentor de corpo se realiza. Perfeito, né? Perfeito. Por que que ele é o lugar onde o corpo se realiza? Porque ele é a fonte, ele está conectado à fonte, esse é o corpo, a sua palavra, a sua vida, corpo, são conectados à fonte, você se realiza. Ninguém se realiza no seu lugar e nem outro corpo se realiza junto com você, nem você se realiza com outras pessoas. E quando é que você se realiza com outra pessoa? Quando eu dou no fruto algo honesto que possa acrescentar a outras pessoas. Somente é isso. Simplificado, grandioso. Então, essa explica: o seu corpo é independente, o seu fruto é livre. A partir do momento que você fez a percepção que o seu fruto é livre, se você entende que a espiritualidade é uma vista, é uma percepção sua, é uma percepção do outro, é um amor, é um comércio, qualquer coisa, tudo isso você vai encontrar dentro da sociedade, porque não vai fazer parte de quem você é, já está dentro da sociedade. Você é uma fonte independente, você é um corpo independente, você é um corpo simples, de entendimento simples, você é independente. O seu fruto gera várias possibilidades e até mesmo a possibilidade de você modificar a seu fruto legítimo, verdadeiro, você jogar, colocar coisas de interesses, comercializar coisas para se ter coisas, aí tudo isso vai pelo fruto. Só o fruto que consegue fazer isso. O corpo não consegue, ele fica limitado. E quando nós entendemos que ele é limitado, ele tem uma palavra, ele tem uma vida, ele tem um corpo, e nada disso flexiona. Nada disso vai flexionar, nem a sua palavra, nem o seu corpo, nem a sua palavra, nem a sua vida, nem o seu corpo. Aí sim, eu vou dar isso no fruto, eu tenho essa possibilidade. E quando eu dou isso no fruto, veja que também é uma espiritualidade. E é por isso que tudo que você dá no seu fruto de uma forma equívoca volta para você, você atrai coisas pelas suas palavras, pelo aquilo que você está dando, você atrai coisas pela sua palavra. Existe pessoas, por exemplo, existem formas muito delicadas hoje. Eu quero chegar nessa ideia que é a forma de manipulação. Existe uma ideia que a palavra ela tem a sua funcionalidade. Por exemplo, vamos falar aqui para você entender. Ó, nós temos a palavra amor. Você entende que quando a pessoa fala assim, olha, eu te amo, mas você não sabe o que, que representa o amor. Aí ela está no vazio daquela expressão, está no vazio, é apenas uma palavra. Essa palavra não vai mudar nada, não vai nada, não tem intensidade, não tem nada. Essa palavra está sem intensidade nenhuma, não vai dar nada, nada. Talvez ela ainda não consiga, talvez ela só tenha uma pedra na mão, vamos dizer, amor só tem uma pedra na mão. E se ela tem uma pedra na mão, ela pode, enquanto ela não relaciona essa coisa a outra pessoa, tá tranquilo, ela só tem uma palavra vazia, não vai dar nada para ela nem para o outro. Agora, eu coloco isso à pessoa, eu relaciono isso à pessoa, já começo a levar o problema à pessoa, eu já vou atrair um problema. Por causa de quê? Por causa do poder que o outro tem, da intensidade que o outro tem. Ele vai relacionar esse problema para mim, vai voltar. Mas entende que quando eu falo por mim mesmo, no meu corpo expressivo, com uma palavra vazia, se eu dou uma palavra vazia, não tem intensidade nenhuma, não tem conexão nenhuma, eu dou uma palavra vazia, fica no vazio, não dá nada. Eu tenho que ter a intensidade das minhas expressões para que isso vale, né? Para que isso vale, eu tenho que ter a intensidade dela. Por exemplo, vamos supor que você vai falar, eu quero ficar rico, aí você fica o dia inteiro ricando aí, tantas falar, você acha que você vai conseguir, tanta oração, você acha que você vai conseguir coisa? Não, são palavras, apenas palavras. Eu posso colocar a intensidade dela, daquilo que é minha fonte e atrair coisas, sabe? E se eu falar uma coisa equívoca e eu atraio coisa equivocada, se eu falar uma coisa com a intensidade por exemplo, vamos falar outra vez, achei uma outra forma de explicar isso. Você já parou para pensar, por exemplo, se você cometeu um equívoco no seu relacionamento, aí você fala assim, olha,
Olha, pessoa, eu cometi um equívoco, né, com você, eu errei, certo? Eu quero que você me perdoe, certo? Eu quero se aí a pessoa diz, ela viu um interesse, assim, falou: "Poxa, eu também não quero perder essa pessoa, eu não vou perdoar ele, mas eu vou dar liberdade para ele continuar nesse relacionamento junto comigo, sabe? Eu não quero perder, ele tem dinheiro, ele é rico e tal, qualquer coisa". Aí a pessoa, a intensidade dela é de não perdoar, mas a expressão dela sim, porque ela aceitou uma coisa artificial. Você compreende isso? Então essa ideia que veio na expressão não é a verdade, não é a realidade da intensidade dela. É uma palavra que ela deixou no vazio para, sei lá, qualquer coisa. Você vê que essa expressão que a pessoa deu não tem intensidade nenhuma? Se ela não tem intensidade, ela não tem valor. Se ela não tem valor, não represente nada, certo? Pode ser tanto uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim, vai depender da pessoa que está do outro lado, entendeu? E, sei lá, talvez ele tenha oportunidade de consertar as coisas realmente, mas as expressões em si não resolve, certo? Se quando você fala que, por exemplo, você fala assim, eu te perdoo, tranquilo, quando você diz que perdoa, por exemplo, tranquilo, tranquilo que você isso não vai te trazer não vai trazer uma mágoa, não vai trazer um ressentimento, não vai trazer nada, certo? Você vai, ficar livre dessa ideia, vai ficar tranquilo que você vai perdoar. Agora, se você disser que perdoou e não perdoou, você vai trazer uma intensidade, você vai estar continuando com o problema, certo? Agora, se você disser que perdoou, você não pode mais, entender, né, que isso é um problema para você. Não pode. Tá limpo, tá? Tem que ser limpo. Não pode entender que isso é um problema. Se você entender que isso é um problema, você só está sustentando a crise. Logo, logo, isso vai dar mais, vai ficar mais ruim ainda, certo? Entenda isso. Ou seja, você não precisa consertar as coisas quando você perdoa. Outra forma que você, para você entender isso, ó, vamos lá. Por exemplo, quando você a pessoa que errou com alguém, por exemplo, "Ó pessoa, eu errei com você". Como é que você tem que redimir? É com a força bruta. Com o mesmo resultado que você deu de prejuízo à pessoa, você tem que, retomar aquilo, para consertar. Não é só expressão. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: "Ah, eu fiz uma pessoa sofrer", né. Quando você entende que isto que você fez deu equívoco, você entende que você merece as mesmas consequências que você deu a ele. Agora, você fala assim: eu estou arrependido, né, mas não quer a consequência, é porque você não arrependeu. Porque você deu alguma coisa no valor bruto, você tem que receber no valor bruto. Porque para ser perdoado, você tem que receber no valor bruto. Seja, isso é uma questão de habitada, é uma consciência de você se resolver consigo mesmo, certo? E isso tudo é parte de uma consciência habitada, de uma independência nas suas formas de frutificação, certo? Entenda isso, não vai tentar disciplinar outras pessoas com essa ideia, você tem que disciplinar a si mesmo. Quando eu entendo que eu fiz uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu dei um prejuízo a uma pessoa, né, um dinheiro, a pessoa levou um prejuízo grande, né. Só que eu estou arrependido, mas também eu não quero devolver o prejuízo, eu não quero dar a ele, então eu não estou arrependido, eu não estou arrependido, não, ou seja, para a ideia dele, ele vai continuar com a crise e vai continuar fazendo isso, vai continuar fazendo isso. Para mim entender que eu estou arrependido, eu tenho que ir lá devolver o dinheiro à pessoa e dizer: "Olha, me desculpa, certo? Não foi minha intenção". Ó, limpinho, tranquilo. Você vê que os valores voltou para o mesmo lugar da onde que você começou um equívoco, você consertou as coisas. Agora, se você disser só com palavra: "Eu estou arrependido", e não vai lá consertar, não vai lá abrir mão daquilo que você tomou, daquilo que você roubou, você não está arrependido, você está usando expressões vazias, você está continuando com aquela crise está habitada e logo, logo ela vai gerar mais consequências e não vai ter, né, vai ter muitas complexidades, entenda isso. Ou seja, se para você perdoar, você tem que estar disposta a pagar pelo prejuízo que você, deu a outras pessoas, tem que estar disposta a pagar, simplesmente isso, certo? Agora, se for um relacionamento conjugal, vamos supor, uma traição de uma esposa ou de um marido, você vai para a pessoa, se um dia minha esposa fala assim para mim que: "Ah, marido, eu te traí, e agora? O que que vai acontecer?". "Tá tranquilo, perdoado", por exemplo.
Se eu falei que está perdoado, eu não vou levar mais isso à frente, eu não vou mudar o meu comportamento por causa dessa traição, eu vou continuar no meu caminho tranquilo. Isso significa que eu perdoei ela. Não, eu vi que a minha esposa me traiu, olha, é uma oportunidade, sabe? Eu também estava querendo dar uma escápula, sabe? Também estava querendo fazer isso. Não, você aceitou a proposta do inimigo, você não está perdoando e ela também não está perdoando, você está sustentando agora o outro problema. É, é só para vocês entenderem. Vocês entendem que é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, perceba que tudo é questão de percepção e do corpo e do fruto. Ambas têm grande importância. A sua independência é muito complexa. Por exemplo, o corpo é o lugar onde o mentor de corpo se realiza. Isto é independente de outro relacionamento. Já o fruto é o lugar aonde eu unifico estas relações, né? O fruto é aquela espiritualidade, é aquilo que está na minha vista, é com ele que eu unifico, né? Não unifico com o corpo, não. Ninguém é dono do meu corpo, nem eu sou dono do corpo de ninguém. Ninguém governa corpo de ninguém, tudo são coisas expressivas, certo? Administrativas, expressivas, certo? Existem várias possibilidades que o blog diário ensina. Uma das mais principais é o fruto verdadeiro que explica nosso amor, aquilo que nós acrescenta para as pessoas, e aquele fruto comercial, né, que faz parte dos setores administrativos, né, político, né, qualquer coisa. Então, existe essas duas formas mais comuns de frutificação, ou é comercial, ou coisas que você dá para acrescentar a outras pessoas, certo? E quando você dá para acrescentar, você vê o valor na outra pessoa, certo? E quando você vê o valor, você vê que não tem interesse nada naquilo que você está dando, você está sendo honesto, está entendendo que o caminho é estreito, você viu o seu valor em outra pessoa, significa que você está frutificando de uma forma correta, certo? Não é mal, eu não espero, quando eu dou uma coisa no meu fruto para acrescentar à minha esposa, eu não espero que volte, mas eu fico observando e fazendo a percepção se o meu fruto vai vingar nela. Eu fico percebendo isso, eu tenho por obrigação perceber, porque às vezes você acha que está sendo a pessoa mais amada do mundo, mais, sei lá, que a pessoa está te aceitando. Não, não está, não está, existe muita complexidade, eu fico observando, né? Se um dia eu estou no meu caminho, se um dia eu olho para minha esposa, eu não vejo o meu fruto nela, entenda isso. Para que outro corpo se realize, o fruto tem que aparecer em outro corpo, com o valor absoluto do fruto que fora dado. Veja que, enquanto o corpo é o lugar de realização, e sendo de um e do outro, o fruto é o lugar de unificação de ambos corpos. Perfeito, né? Então, o corpo é o lugar onde eu realizo. Por que ele é o lugar onde eu realizo? Porque eu estou a fonte, eu sou a fonte, eu sou a palavra, eu sou a vida. Ninguém sente o que eu sinto, eu não sinto o que a pessoa sente, e eu também, eu não sinto o que a pessoa sente e ela não sinta o que eu sinto. Eu sou independente. Isso demonstra que eu sou independente. Quando você quer saber que você é independente, você belisca em você. Depois você belisca no outro, certo? Qual é que te deu dor? Aquela que está em você. Então, este é o seu sentido, este é o seu sentimento. Aquilo que você beliscou em outras pessoas não doeu em você? Tranquilo que aquilo lá não é seu, não é a sua fonte, não é o seu sentimento, não é a sua flexibilidade, não é nada seu, certo? Entenda isso. Ah, pode ser, Deus, que eu tenho um fruto para me oferecer a ela, que eu dou o meu fruto nela e ela entende, fala, nossa, que pessoa legal, este fruto é bom, eu vou querer, sabe? Eu vou casar com ele, eu vou fazer qualquer coisa. E com e como o movimento correto, né? Vamos lá recapitular, ó. Vamos lá voltar aqui, daqui. Veja que enquanto o corpo é o lugar de realização, sendo de um e do outro, o fruto é o lugar da unificação de ambos corpos. E com o movimento correto, você pode unificar tanto o corpo e como também o fruto, né? Qual que seria o movimento correto? Eu tenho a palavra de Deus, vamos falar isso diretamente. Eu tenho uma vida, a minha vida que é relativa ao meu corpo, e tem o meu corpo que é relativa ao meu fruto. Então aqui eu tenho os 4 elementos: a palavra de Deus, a minha vida e o meu corpo.
E minha forma de frutificar é tudo aquilo que está na minha vista. No quarto elemento, eu tenho essa forma de frutificar. A partir daquilo que eu dou no fruto, não no corpo, aquilo que eu dou no fruto, eu tenho a possibilidade de unificar tanto o meu corpo como também o meu fruto. Mas é pelo corpo? Não, é pelo fruto, porque aquilo está no finalzinho da frutificação, eu já estou dando à pessoa, eu já estou vendo algo na pessoa, o meu fruto está aparecendo na pessoa. Se o meu fruto está aparecendo na pessoa, o nosso corpo, o nosso fruto está unificado. É como diz na abertura: corpo e fruto deste corpo, imagem, né, e tem aquela imagem ruim, né, que é uma coisa equívoca, e tem o corpo, que é um corpo bom, e o fruto bom, né. O corpo bom, né, significa ser a palavra, ser a vida, ser o corpo, e também você é uma vista boa, e você dá isso bom, você frutifica isso bom, e tudo fica bem, certo? Quando você vê isso no seu relacionamento. Às vezes o seu relacionamento está com crise, ou até mesmo você pode estar com crise, tem que fazer a percepção. Entenda isso. E por que que não está unificando? E quando for pelo fruto, o fruto ficará inverso, né? Dando uma ideia de igualdade na forma de realização. Em mim, eu me realizo e outro também se realiza, assim como o sexo. Perfeito esse aqui. Vamos lá, esse aqui amei, vamos lá, dá uma ênfase para esse aqui. Ó, e quando é que você quer saber que o seu fruto é bom, que ele está dando com o mesmo valor que você está dando o fruto, está aparecendo na pessoa, que a pessoa está te correspondendo de uma forma correta? Por exemplo, nem sempre o que você dá a uma pessoa, ela precisa ser, você precisa receber, você não preci por exemplo, a correspondência daquilo que é o seu fruto, que a pessoa que você dá para a pessoa e a pessoa dá para você, a igualdade do fruto, ele vai perceber as intensidades das suas intenções de ser sincero um com o outro. Quando você dá isso no fruto, a pessoa dá isso no fruto também, o fruto vai aparecer em você e o fruto dela vai aparecer em você e você vai aparecer nela. Vamos lá de novo, ó. E com o movimento correto, você pode unificar tanto o corpo e também o fruto. E quando for pelo fruto, o fruto ficará inverso e dando uma ideia de igualdade na forma de realização. E eu me realizo e o outro também se realiza, né? Assim como o sexo. Ou seja, quando eu dou uma coisa para minha esposa, do meu fruto, é o meu valor absoluto. Eu dei para ela e ela vai me corresponder. Talvez essa ideia aqui que corresponder são as presenças. Por exemplo, às vezes eu estou com a minha esposa, eu me sinto bem. Para mim entender que aquilo que eu estou dando está bem para ela, que nós estamos correspondendo com a mesma intensidade, ela também tem que sentir bem comigo, conversar comigo, né, entender daquilo que eu estou dando, né, e aquilo que ela está recebendo, e tudo isso entenda aqui o que eu quero dizer. Quando você dá uma coisa no fruto, você não dá para receber. E se você não dá para receber, ela vai voltar de outra forma. Ela volta de outra forma. Por exemplo, eu falo para minha esposa: "Ó, esposa, eu te amo". Ela não precisa me corresponder com essas mesmas palavras que eu disse: "Olha, eu te amo também", não precisa ser assim. Claro que ela quer demonstrar uma correspondência, não há problema nenhum. Eu estou querendo pegar uma expressão que, olha, quando eu dou uma coisa, aquela coisa não precisa voltar com essa mesma minha intenção, ela volta de forma diferente. Por exemplo, eu acrescento alguma coisa, bom, beleza, eu consegui pegar uma coisa aqui que vai dar muito certo. Tem coisas que eu não tenho, e a minha esposa também, não tem. Por exemplo, eu sou um marido, eu sou um macho, por exemplo, eu sou um marido, eu sou macho, eu sou homem, né, homem, macho, qual que é a expressão mais que não seja tão indelicada, né, hoje, que não seja tão negada? Marido, homem, macho, sei lá, qualquer coisa. Não sei. Mas eu sou, o macho, eu sou macho e ela é a fêmea, por exemplo, você vê que eu tenho um sexo, né, que ela não tem, e ela tem um sexo que eu não tenho. Então, veja que o que eu acrescento para ela, ela não o que eu acrescento para ela satisfaz a ela, mas não satisfaz a mim. O que ela acrescenta para mim, satisfaz a mim, mas não satisfaz a ela. Por exemplo, então não é a mesma coisa. Eu acrescento coisa e inversa daquilo, por exemplo, né? Ou, por exemplo, hoje ela chegou para mim e falou assim: Samuel, lava vasilha para mim, né? E no outro dia, né? Eu chego e falo assim: olha, esposa, eu preciso que você passe a roupa para mim. É possível isso, né? Tranquilo, se for, né? Se for, tá legal, vai me ajudar muito.
por exemplo. Ou seja, a gente acrescenta de uma forma, assim, né, de uma forma inversa, com coisas da capacidade de um e do outro, certo? Entendendo isso. E quando o fruto tem o poder de unificar, né, o corpo não tem, vamos lá, vamos recapitular. Ó, e como movimento correto, você pode unificar tanto o corpo e como também. Quando eu falo unificar o corpo, aí já vem aquela ideia da força bruta. Você tem um corpo e o fruto da mesma forma, com as mesmas intensidades, sabe, com as mesmas boas intenções, sabe, força bruta. Você trabalha, o seu fruto está unificado, você vai unificar até mesmo os seus ganhos, suas economias, sabe? Tudo vai ser para acrescentar. Olha, o dinheiro aqui para cuidar, sabe? Ninguém vai fazer importância de nada, não vai estar dividindo dinheiro, não vai estar dividindo nada, certo? Tem blog diário falando, eu estou entrando em outros detalhes, mas é interessante deixar isso claro na sua consciência, que quando o fruto estiver unificando, quando o seu fruto estiver aparecendo na pessoa, ganha várias possibilidades de você estar fazendo bem de todas as formas, sem limitação. E como movimento correto, você pode unificar tanto o corpo como também o fruto, né? E quando for pelo fruto, o fruto ficará inverso e dando uma ideia de igualdade na forma de realização. Eu me realizo e o outro também se realiza, assim como o sexo, né? Exemplo, né? Perfeito, muito bom. É uma exemplificação só para vocês terem ideia, né? Eu já dei ideia de coisas, duas formas de frutificação, né? Coisa objetiva, força bruta, né? Que o corpo está unificado, o fruto está unificado, está aparecendo, então tudo, até a força bruta, tudo faz parte do amor quando vocês estão unificados. Enquanto o fruto tem o poder de unificar o corpo, enquanto o fruto tem o poder de unificar o corpo, agora veja o que é interessante, ó. Aqui vocês vão entender outra ideia muito incrível. Ó. Enquanto o fruto tem o poder de unificar o corpo, o fruto que tem o poder. Eu falei o corpo? Não, o corpo não tem poder. Enquanto o fruto tem o poder de unificar o corpo não tem este poder de unificar o fruto, de unificar sem o fruto. O corpo não tem o poder de unificar sem o fruto, certo? Quando você dá o corpo diretamente, você dá uma coisa equívoca diretamente, dá um fruto encalhado, um sentimento, uma troca de coisas objetivas, crise para lá, crise para cá, eu não entendo você, você não me entende, os prazeres são coisas momentâneas, eu não preciso me realizar por completo, sabe, tal, muitas coisas, entende isso? Então, enquanto o fruto tem o poder de unificar, o corpo não tem este poder, né, de unificar sem o fruto. E com outra explicação, o corpo é o lugar de realização. O corpo é o lugar de realização. E o fruto é o lugar de unificação de ambas, de unificação do corpo. Então, com outra explicação, o corpo é o lugar de realização. Por que eu falei que o corpo é o lugar de realização? Porque ele é fonte. Ele é conectado à fonte. Ele é conectado à fonte. Ele é fonte. O corpo é fonte, o corpo é fonte. E da onde que sai essa fonte? Da onde que você vê, assim, a vista dos outros? Quando é que você vê? Por exemplo, eu estou falando aqui agora, não tá? Você está ouvindo algo, não tá? Eu estou suando algo da minha fonte. Então você está vendo uma enxurrada de palavra, qualquer coisa, de expressões, né? Qualquer coisa. Então isso você está vendo da minha fonte, está vindo direto da minha espiritualidade, da minha flexibilidade, da minha palavra, daquilo que eu estou dando no fruto, são aquilo que eu estou dando no fruto, estou entregando. Então, isso é da minha fonte, é a minha expressão, certo? Da minha expressão, estou dando direto, vem direto da fonte, eu já jogo isso na atmosfera, jogo isso no meu relacionamento, sei lá, coisas objetivas, é amor, é Cristo, é unificação, é tudo isso, certo? Entenda isso. Mas aqui está explicando aí os dois sentidos das formas de frutificação. Ó, com outra explicação, o corpo é lugar de realização, porque ele é fonte. Ele é realização única, corpo único. O fruto é o lugar de unificação dos corpos. O fruto é o lugar de unificação do corpo, certo? E aqui que entra o Jesus, né, do relacionamento social de uma forma equívoca, onde que as pessoas manipulem as suas expressões, certo? Modifica isso. Porém, se o fruto estiver com interesse, os valores absolutos de ambas vão parar para comercializar o interesse de ambas. E isto pode ser bom desde que ambas estejam de acordo, né?
Quando você está com um acordo, pode ser uma coisa mais equívoca que eu do mundo. Eu, por exemplo, tenho uma esposa do meu lado, certo? Eu não estou prejudicando mais ninguém, só eu e ela estamos em acordos por um interesse nosso, meu e dela. Nós 2 estamos em acordo, então nada que vai por fora aí tem a ver com a minha vida e com aquilo que eu decidi e com aquilo que ela decidiu. Não estou afetando ninguém, certo? Aí as pessoas podem dizer: "Nossa, que casal, né? É isso aí mesmo". Não, a gente estamos de acordo por aquilo que nós acordamos, está tudo certo, pode falar o que for, nós estamos em acordo, acabou, tá tudo certo. Porém, perceba que isto não é amor, e sim planos objetivos da relação. E com outra explicação, o corpo é lugar que eu me contento em mim mesmo e fazendo da minha fonte coisa importante, né? Eu me contento comigo, certo? Coisas da minha fonte explicando o corpo simples de entendimento simples. Eu não estou dando nada no fruto, certo? Eu estou entendendo que essa minha fonte é importante até então, certo? Entenda isso, certo? Quando eu der no fruto, eu tenho que dar uma coisa para acrescentar. Já o fruto é coisa que realiza este corpo, né? O fruto já é coisa que eu dou, que eu realizo este corpo. Ambos podem dar o mesmo sentido, e dependendo do mentor de corpo e a intensidade, dependendo do mentor de corpo e a intensidade dos valores que você esteja dando no fruto. E tudo isto passa a ser relativo quando você estiver dando diretamente no fruto. Passa a ser relativo quando? Quando você estiver dando no fruto. Eu não estou calado, não estou frutificando nada. Estou só observando as coisas, tranquilo, certo? Faz a percepção? Tranquilo. Entenda isso. Quando medindo a intensidade do fruto. Então vamos recapitular aqui para a gente encerrarmos esse bloco diário. Ó, com outra explicação, o corpo é lugar de o corpo é lugar que eu me contento em mim mesmo e fazendo da minha fonte coisa importante. Já o fruto é coisa que realiza este corpo. Ambos podem dar a mesmo sentido, dependendo do mentor de corpo e a intensidade dos valores que você esteja dando no fruto. E tudo isto passa a ser relativo quando você estiver dando diretamente no fruto, quando medindo a intensidade do fruto. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se você tiver entendido, certo? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.